E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Caetano, mais uma aula de física. E nossa videoaula hoje nós vamos conversar sobre a energia interna do gás e o aproveitamento dessa energia para o trabalho. Hoje nós vamos dar início à termodinâmica, né? Um assunto muito interessante e muito aplicado na indústria como um todo, e também muito cobrado nas provas do Enem e vestibular. Professor Caetano, Escola MBM. Vamos aqui à nossa videoaula. Galera, antes da gente iniciar a nossa videoaula, eu pedi a vocês que dêem um like nessa videoaula e se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito. Os alunos que se inscreveram, eu agradeço. Também aqueles que comentam, façam os comentários no YouTube. Tenho agradecimento a todos vocês. Escola MDM, foco na aprendizagem, física, termodinâmica, energia interna dos gases. Professor Gaetano, mais uma videoaula aí com vocês. Nós vamos ver agora o, a energia interna do gás. Então aqui você vê uma ilustração do motor combustível de um carro, né? No caso é o motor que funciona a combustão. E, obviamente, esses motores eles funcionam com um gás. E esse gás, um combustível, né? Geralmente gasolina, diesel, e a combustão, né? A temperatura elevada desse gás faz com que ele se expanda, né? Como a gente já sabe. A expansibilidade é uma das propriedades características dos gases. E isso o homem tem aprendido a aproveitar essa força da natureza para seu favor, para seu proveito. Então, a criação do motor a combustão é uma das provas, né, de que o conhecimento da termodinâmica é um conhecimento muito valioso para a humanidade hoje, né? Então, vemos aqui o gás. Esse gás ele pode expandir através da aumento da temperatura, como a gente vê no motor a combustão. E no momento em que esse gás se expande, ele provoca um movimento de um pistão, no caso aqui, né, de um pistão no motor, ou de um êmbolo nesse experimento aqui. Você tem um êmbolo que ele sobe e desce aqui nesse cilindro, e aqui abaixo você tem um gás. Se esse gás se expandir, o êmbolo sobe, ou se ele se comprimir, o êmbolo desce. Então, a esse movimento nós chamamos de deslocamento, e é esse movimento que o homem aproveita. Então, para que o gás possa se expandir ou se comprimir, há necessidade da movimentação de suas moléculas, a necessidade da manipulação da energia interna desse gás. E essa energia interna desse gás é o assunto da nossa videoaula, o principal assunto. Como que o homem aprendeu a manipular a energia interna das moléculas a seu favor? Nós sabemos que as moléculas de um gás elas estão sempre em movimento. Esse movimento nós chamamos de movimento cinético, através da energia cinética, né? A energia da movimentação das moléculas do gás. E essa movimentação cinética translacional ela pode ser motivada por o aumento da temperatura. A variação da temperatura provoca o aumento dessa energia interna, fazendo assim com que o gás se expanda e provocando aqui então o trabalho ou um deslocamento do êmbolo no caso desse experimento. Então, é essa situação que nós queremos levar para a nossa videoaula, para que vocês compreendam basicamente como é que funciona a energia interna de um gás. Então, vamos aqui, energia interna de um gás. O gás é formado por moléculas ou partículas, como mais adequadamente falamos. Essas partículas elas estão em constante movimento, se batendo umas com as outras nas paredes do recipiente, e a gente pode fazer com que a movimentação dessas partículas aumente, aumentando assim a pressão ou fazendo com que o gás se expanda.
Para calcular a energia interna de um gás, a gente pode se valer da lei de Joule. Diz que para certo número de mols, e número de mols a gente já viu na videoaula passada, gente, quem tiver dificuldade ou não estiver familiarizado com a palavra mols, pode ver aqui na minha lista de vídeos, na videoaula passada, e você também no final dessa aula vai aparecer o link dessa videoaula passada, em que você pode ver mais aprofundadamente o que seria o mols, né? Que, na verdade, mols é a quantidade de matéria, a quantidade de partículas, é uma unidade de medida que a gente se aprofundou na aula passada, certo? Então, para um certo número de mols, a energia interna de um gás depende somente da temperatura. Então, a energia interna de um gás está diretamente ligada ou proporcional à temperatura, à variação da temperatura de um gás. Variando a temperatura do gás, varia também a energia interna. E a energia interna nós vamos simbolizar pela letra U, certo? Energia interna. Aqui você vê o delta. O delta significa variação, como vocês já sabem na física, né? A variação da energia interna é igual a 3 meios de N vezes R vezes ΔT. Esse N é o número de mols, o R é a constante universal dos gases e ΔT é a variação da temperatura em Kelvin. Então você vê a fórmula aí, variação da energia interna é igual a 3 meios de nRT, em que o R é a constante universal dos gases, como vocês já conhecem também das aulas passadas, através da nossa videoaula da equação de Clapeyron, em que o R é igual a 0,082 atm por litro dividido por Kelvin vezes mol. Se eu mudar aqui essas unidades, em vez de atm por litro eu usar joule, esse valorzinho ele vai mudar um pouquinho. Então, no nosso exercício, devido nós utilizarmos a unidade de joule, porque o joule, como a gente viu aqui no slide anterior, a lei de Joule é a unidade média de energia, e nós estamos, é o nosso assunto, nossa videoaula. Nós utilizaremos a constante dos gases, sendo 8,31 joules por K, ou Kelvin, vezes mol, por mol, né? Então, nós vamos utilizar essa constante. Professor, mas por que essa constante, assim, é necessário memorizar essa constante? Não, não é necessário você memorizar essa constante, porque ela é dada no exercício. Esse R é um valor dado na questão sempre. Você só tem que se preocupar em manusear as outras variáveis de acordo com o enunciado da questão, certo? Então, nós vamos sempre usar essa constante, 8,31, para calcular quando se falar em relação às constantes universais dos gases. Então, o N da fórmula é o número de mols e o ΔT é a variação da temperatura, que está sempre em Kelvin, e a variação de temperatura, como você já sabe, é a temperatura final menos temperatura inicial. Bem, antes da gente fazer uma aplicação dessa fórmula, nós vamos entender algumas características importantes da energia interna de um gás. A energia interna de um gás é a média da energia cinética de todas as partículas desse gás. Como eu já falei, a energia do gás ela vem exatamente da movimentação das partículas dentro desse gás ou dentro desse recipiente. Então existe ali uma energia potencial acumulada e que o homem aprendeu, através do estudo da termodinâmica, a manusear essa energia a seu favor. A segunda característica aqui é que essa energia interna ela é proporcional, vamos desculpar o erro aqui de digitação, ela é proporcional à temperatura. Então, quanto maior a variação da temperatura, maior a variação da energia interna. A energia interna de um gás depende da quantidade de mols, como eu já falei, que é a quantidade de moléculas presentes naquele gás. Então, quanto mais mols de moléculas, a quantidade de moléculas, maior a energia interna do gás.
e ela é medida em joules, como eu já falei. A energia é medida em joules, que é representado simplesmente pela letra J, que é a unidade de medida aqui no caso da nosso estudo da termodinâmica, certo? Então, galera, vamos aqui ver uma questão, uma aplicação da fórmula da energia interna, da variação da energia interna do gás. E uma questãozinha aqui sobre essa aplicação. Dada a quantidade de 6 mols, quantidade de moléculas, né, de um gás monoatômico perfeito submetido à variação de temperatura de 100 para 300 kelvin. Então, esse gás ele é monoatômico, que significa que esse gás ele é composto de apenas um átomo, é um gás puro, formado de apenas um tipo de átomo. Por exemplo, o gás de hidrogênio, formado apenas por átomos de hidrogênio, de oxigênio, formado apenas por átomos de oxigênio, assim por diante. Então, ele sofre uma variação de temperatura de 100 para 300, 6 mols dele, sendo que a quantidade universal do gás é 8,31 vezes Joule, 8,31 Joule K mol. Determine a variação interna desse gás. A variação interna do gás é calculada por 3 meses de nRT. Aqui é só substituir as variáveis por seus valores dados na questão. 6 mols, a constante universal dos gases, aqui 31, e a variação de temperatura, a temperatura final menos a temperatura inicial, 300 menos 100 dá 200. Então, esse 200 eu posso cortar, dividir com esse 2 aqui da fórmula, né? Certo? Então fica 200 dividido por 2 fica 100. Agora, tendo 100 aqui, fica fácil multiplicar 8,31 por 100. Se você pegar 8,31 e multiplicar por 100, fica 831. Então fica 3 vezes 6 vezes 831 igual a 14.958. A unidade de energia é Joule, como a gente já explicou para vocês. Certo? Então, galera, vamos dar uma olhada aqui no nosso exercício, como é que está aqui o exercício para vocês fazerem. Exercício bem simples, né? Não, com certeza não vai ser um exercício difícil, uma coisa bacana para vocês fazerem. Primeira questão é a questão sobre conceitos, né? Sobre o significado dos conceitos, né? As principais características da energia interna de um gás. Você vê na videoaula, como eu já expliquei, com certeza você vai conseguir responder, né? A energia interna de um gás é a medida da energia cinética média das partículas do gás, eu já expliquei isso. Então, volte o vídeo um pouquinho, você vai ver tudo direitinho, e aí você vai marcar a questão incorreta. Então você escolhe aqui, a maioria delas estão certas, apenas uma está incorreta. Aí você marca ela aí. A outra questão você tem uma questãozinha simples de aplicação da fórmula da variação da energia interna. O gás é submetido a variação de temperatura de 100 para 400 Kelvin. Quantidade de 3 mols, simplesmente aqui a constante dos gases 8,31, como eu já expliquei. Simplesmente se aplica a fórmula e consegue resolver a questão rapidinho aí. Certo? Muito bem, galera. É isso aí. Fé em Deus, muito obrigado aí pela sua atenção. Faça o exercício, não deixe acumular exercícios para o próximo mês. Aplique aí a formulazinha, faça o exercício, vamos para cima. Para que as minhas férias, fé em Deus, fui. Obrigado.